Você pediu e a gente fala sobre o assunto. Durante uma semana, o público escolheu um entre 3 temas para ser discutido hoje. Aqui no MGTV, autoestima, angústia ou estresse. A maioria preferiu saber mais sobre autoestima. Quem fala sobre o assunto é o psiquiatra e homeopata Aloysio Andrade. Doutor Aloysio, tivemos aí angústia, estresse, autoestima. Na opinião do senhor, por que a maioria escolheu a autoestima? Arthur, a gente acredita que tem a ver com essa vontade de melhorar, né? As pessoas hoje já têm consciência de que é necessário se desenvolver, que é necessário buscar novas formas para poder conseguir ser feliz. Então eu vejo como sendo um enfoque otimista. Eu acho que as pessoas estão realmente querendo saber como melhorar e não exatamente saber do que se trata o ruim, né? Claro que a gente não pode ficar preso só nessa temática, né? Só nesse tipo de tema, mas a gente vai dar sempre um enfoque que possa ajudar as pessoas, não dando invenções milagrosas ou saídas mágicas, mas sim estimulando as pessoas a ter mais instrumentos, a ter mais ferramentas, sabendo que todos nós, né, Arthur, temos defeitos, temos dificuldades e temos a obrigação de buscar a melhora. E o que é autoestima? A gente pode falar, Isabela, que a autoestima tem a ver com o amor próprio, né? Com a alegria, com a satisfação de ser você mesma, né? Apesar dos defeitos e propensões. Isso não quer dizer que a pessoa, por ter defeitos e propensões, precise de se detestar e, ao mesmo tempo, ela não deve, né, ficar sem buscar melhor. Então, a autoestima tem a ver com isso, com a alegria de ser você mesmo. Agora, a pessoa já nasce com essa autoestima específica, cada um de nós já vai ser assim na vida, ou ela vai sendo construída, moldada? Arthur, a gente pode falar com o telespectador que não existe uma boa autoestima a partir da genética. Na verdade, a autoestima é construída ao longo da vida, toda criança é insegura por natureza e ela precisa, então, de ser ajudada nesse processo de construção da autoestima. Quer dizer que há fatores, então, que influenciam isso, o senhor pode dizer? Quais seriam? Sim, Isabela, a gente tem, então, fatores que a gente pode chamar de fatores positivos, que ajudam a melhorar, e fatores negativos que pioram, então. Uma coisa fundamental é a questão da educação respeitosa. O pai, a mãe, são os irmãos mais velhos que não usam da violência, não usam da humilhação para com essa criança. Então, a criança ela precisa de ser apoiada, mesmo sendo precária, mesmo tendo uma série de dificuldades, ela precisa de ser apoiada e esse apoio se faz basicamente através do respeito e ao estímulo que a gente pode dar à criança para que ela tenha, então, mais autoconfiança, que ela seja, então, mais criativa. Mas isso precisa de ser estimulado. Por exemplo, uma brincadeira. Às vezes o pai faz uma brincadeira ou faz alguma coisa errada. Por exemplo, qual seria um exemplo? Nós temos um exemplo clássico. Muitos pais, às vezes, acham que é carinhoso chamar o filho de baixinho, né? Ou baixinha, né? A gente entende que essa é uma forma de você manter um desnível que não é o ideal. Então, o carinho, ele deve passar por instâncias que são instâncias sempre de respeito e de estímulo, né? Muitas vezes o pai chega assim, mas você não sabe jogar futebol? Você é ruim de bola? Você é um perna de pau? Não é esse o caminho. Quer dizer, você precisa de melhorar, você precisa de treinar mais, né? É um raciocínio mais positivo para poder, então, subsidiar, dar a essa criança condições de ir aos poucos acreditando mais em si mesmo. Agora, esse seria, então, um fator externo à pessoa, né? Nós temos fatores internos à pessoa também. No caso da criança, os fatores externos contam mais. No caso dos adultos, esses fatores internos vão ser muito importantes, Arthur. Por quê? Porque nós temos situações, então, em que a pessoa tem sucesso, ganha prêmios de reconhecimento. Então, são fatores muito importantes para a autoestima. Na verdade, mesmo que a pessoa tenha uma boa autoestima, ela precisa de tempos em tempos reforçar essa autoestima. Então, dentro dos fatores que a gente chama de fatores internos, essa questão da consciência das próprias limitações, das consciências dos próprios problemas, das próprias dificuldades. Então, você tem que identificar essas dificuldades para ir lutando contra elas. Então, importantíssima a consciência. Um segundo ponto que é importante chamar a atenção tem a ver com a questão de você idealizar projetos, ter objetivos na sua vida que você ainda está longe deles, mas que você precisa de, aos poucos, ir construindo. E um terceiro fator também muito importante da parte interna, a questão da sensação da coerência interna, a sensação, aquilo que a gente vem falando muito do prometer e cumprir. A importância da pessoa prometer coisas para si mesmas, coisas que sejam atingíveis, alcançáveis, e a partir daí, então, ter essa vivência de alegria, de melhora na autoestima, porque foi capaz de levar adiante um projeto. Que dica a gente poderia dar, no caso, o senhor falou aí do crescimento, né, individual, mas às vezes a pessoa não é muito boa na escola, não é boa em matemática, em português, mas seria bom ela se sentir vitoriosa, nem que seja, por exemplo, praticando um esporte?
Claro, isso daí, Arthur, cada um de nós, feito a gente disse, tem os seus defeitos e propensões e tem as suas facilidades e habilidades, né? Muitas vezes a pessoa não é boa no estudo, mas é boa no esporte, ou não é boa no esporte nem no estudo, mas é boa na música. Então, cabe a nós, enquanto sociedade, aos pais, à escola, estimular essas várias atividades. Se nós ficamos concentrados em uma única atividade, aquele que é bom vai se dar bem, aquele que não é bom vai se dar mal. Então, o que a gente chama de um poliestímulo, a criança ter essa oportunidade de trabalhar vários níveis de atividades. E ela, então, sendo um pouquinho melhor do que a média, ela vai ter, então, essa melhora de autoestima. Tem alguma coisa, às vezes, que a gente não gosta da gente porque a gente não é tão bonito, ou então, né, aquele pé que a gente não gosta. O que é fator externo que pode, assim, deixar a gente sem autoestima? Olha, as críticas destrutivas, né, assim, quando a pessoa fala com você de uma maneira arrasadora, né, essas que a gente chama então de brincadeiras, onde você vai humilhar o outro, você vai ridicularizar o outro, isso daí é muito ruim também, né. Outra coisa de fator externo, Isabela, que a gente sempre leva em consideração, é o fato de que muitas pessoas têm essa distorção na percepção. Então, o seu fator externo, a beleza, por exemplo, não é ruim, tá? Mas por você ser uma pessoa insegura, por você ter tido uma educação que não te deu a segurança suficiente, você se acha feia. Então, esse fator externo aí seria o quê? Uma distorção da realidade. Quer dizer, aplicar em estética é bom? Porque muitas pessoas ficam preocupadas, não, estou sendo muito vaidoso, muito vaidosa, etc e tal, mas faz bem se... Enfim, uma boa aparência ajuda. Mudar o nariz um pouquinho, pintar o cabelo. Independentemente de ser feio ou bonito. A gente parte do princípio que toda moeda tem os dois lados, o lado bom, que é o equilíbrio, o lado ruim, que é o desequilíbrio, para um extremo ou para o outro. No caso da estética, a pessoa não vai viver em função da aparência externa, mas ela tem que cuidar dessa aparência externa. Outro ponto que às vezes a pessoa deixa para lá e que é importante é a higiene, né? A questão dos dentes, a questão do banho, a questão do cabelo. Então é importante que esses pontos que às vezes a gente considera como detalhes entrem também dentro do projeto da construção da autoestima. Doutor, o que dizer para essas pessoas que vivem se comparando às outras e vivem assim? Arthur, nós vamos usar um raciocínio que os indianos fazem. Eles dizem que Deus habita dentro de cada um de nós como em nenhum outro lugar. Então a recomendação é de que não cabem as comparações. Na verdade, cada um de nós tem suas características, tem as suas capacidades e as suas dificuldades. Então, quando você se compara com o outro, na verdade, o que você está fazendo é uma coisa, vamos chamar de absurda, porque as pessoas são incomparáveis. Cada um tem características que não há como comparar. Agora, o que é importante é você se mirar no exemplo do outro que está melhorando, que está desenvolvendo, está buscando. Não, é possível a pessoa melhorar. E um fracasso, às vezes, deixa a gente, né, com a autoestima lá embaixo. Como é que a gente deve fazer? Né, Isabel? Como é que faz? A gente entende assim, a pessoa que tem autoestima, que tem uma boa autoestima, ela se abala do ponto de vista, assim, de se tocar com aquele acontecimento. Puxa vida, foi ruim perder. Mas ela não tem uma desestruturação. Então, quer dizer, esse fracasso é como a queda de um degrau na escada e não da escada inteira. Quando falta autoestima, o que acontece? A pessoa, por um único fracasso, ela anula uma série de sucessos que ela teve.